Fala galerinha, tudo bem? Mais uma aula pra gente de ciências. Hoje a gente vai falar sobre gestação e nascimento. Lembrando um pouquinho da aula anterior, que a gente falou sobre produção de óvulos e espermatozoides, lembrando que a mulher já nasce com um número determinado de óvulos e que a cada ciclo menstrual a gente vai tendo um amadurecimento desses óvulos. Quando o menino entra na puberdade, ele começa a produção desses espermatozoides. E a partir daí, a partir da primeira menstruação da menina, que a gente chama de menarca, e da produção de espermatozoide dos meninos, a gente já tem a capacidade de gerar descendentes, capacidade de ter filhos. E como ocorre, então, tudo isso, né? Depois que a gente tem essa junção dos gametas. Então, quando a gente tem o encontro dos gametas, óvulo e espermatozoide, a gente chama de fecundação ou fertilização. Então, quando eu tenho esse encontro, óvulo mais espermatozoide, eu tenho um novo ser. Quando o menino ejacula, ele libera os espermatozoides por meio do ato sexual no canal vaginal. Esses espermatozoides, que são milhões, vão caminhar até as tubas uterinas e lá eles vão encontrar o óvulo. Desses milhões de espermatozoides, apenas um vai fertilizar ou fecundar este óvulo. Então, a gente vai ter a formação do novo ser. Junto com esse novo ser, todo o corpo materno ele tem que se preparar para que esse novo ser se desenvolva de maneira adequada. Então, nos primeiros dias de vida, antes dele se implantar, antes da gente ter o embrião implantado no útero, nós temos de 3 a 4 dias a formação do zigoto. Então, o óvulo vai estar fertilizado e aí vamos ter a junção das duas células e o início de desenvolvimento do novo ser. Essa primeira célula que a gente chama de zigoto, ela vai passar por divisões, ela vai se multiplicando. Entre o quarto e quinto dia, a gente vai chamar essa bola de células de mórula. E mais alguns dias depois, a gente vai ter o blastocisto, que já são algumas células prontas para começarem a sua diferenciação e formação do novo ser. Esse blastocisto, ele vai ser implantado no útero e aí a gente vai começar a chamar ele de embrião. E embrião a gente chama até por volta da 9ª semana de gestação. A partir da 9ª semana, a gente tem o feto. E aqui algumas estruturas embrionárias, estruturas que vão ajudar o bebê no seu desenvolvimento, obtenção de nutrientes e também vai ajudar esse bebê a proteger esse bebê contra choques mecânicos. Então aqui, gente, é toda a estrutura do útero, tá? Ó, para os ladinhos a gente teria as tubas uterinas e aqui embaixo o colo do útero e posterior a vagina. Então, o que seria o saco vitelínico? O saco vitelínico, ele serve de nutrientes, ele vai ter nutrientes para as primeiras semanas de vida do bebê. Nessa foto, como esse é um bebê mais já desenvolvido, ele está atrofiado, então ele vai estar bem pequenininho. Mas quando o embrião ainda é pequenininho, ele vai ter uma função maior. Depois do saco vitelínico, a gente tem o córion. O córion é todo esse envoltório aqui que está em vermelho. O que seria o córion? O córion, ele vai permitir a troca de gases entre o bebê e a mãe, né, entre o embrião e a mãe, nas primeiras semanas, que depois vai ser função do cordão umbilical e da placenta. Âmnio é uma membraninha que tem logo depois do córion, e dentro do âmnio eu tenho o líquido amniótico. O líquido amniótico vai proteger o bebê contra choques mecânicos. Então, a mãe encostou a barriga, então não tem problema nenhum. Esse líquido vai proteger, como se fosse um colchão de água para proteger esse bebê contra choques mecânicos. E a gente tem o cordão umbilical e a placenta. A placenta é um órgão que vai ajudar nas trocas gasosas e de nutrientes entre a mãe e o bebê.
E como vai ocorrer essa troca? Através do cordão umbilical. Então, o bebê, ele não respira ainda utilizando os pulmõezinhos dele. Então, ele vai receber o sangue da mãe, já com esse oxigênio e com esses nutrientes. E tudo que ele utilizar no corpinho dele, que ele não precisa mais, ele vai mandar para o sangue da mãe para poder liberar ele dessas substâncias que ele não precisa mais. E como se dá esse desenvolvimento embrionário? Então, nós falamos da fecundação, que é a junção do óvulo e do espermatozoide. Lembrando que só apenas um espermatozoide vai fertilizar ou fecundar este óvulo. Aí, de 3 a 4 dias, a gente tem a formação do zigoto, que é a união desses dois núcleos celulares, o núcleo do espermatozoide com o núcleo do óvulo. Depois, a partir dessa única célula, a gente vai ter várias divisões, vai ter uma massa única de células entre o 5º e o 6º dia, que a gente chama de mórula, e o blastocisto, onde eu já tenho algumas células pré-existentes que vão determinar o que cada partezinha vai ser do bebê. A formação do coração, dos pulmões, do fígado, dos rins, enfim, do bebê todo. Bom, entre a terceira semana aí, por volta da terceira semana do embrião, a gente tem a formação do sistema nervoso e da notocorda. Notocorda é o princípio da coluna vertebral. Então, aqui, ó, se a gente olhar nesse feto, de mais ou menos 4 semanas, a gente começa a ver a formação do sistema nervoso e da coluna do bebê. Na 4ª semana, a gente já tem batimento cardíaco e o bebê já tem alguns vasos sanguíneos mais simples. Então, a partir da 4ª semana, a gente já começa a observar esse batimento cardíaco. Por volta da 8ª semana, que seria esse embrião aqui, a gente já tem formado o encéfalo, né? Com cérebro, cerebelo, então todo o sistema nervoso central aqui formado, intestinos, fígado, pâncreas, nariz, olhos e membros. Olha como ele já tem os bracinhos, as perninhas, por volta aí da 8ª semana. Por volta da 12ª semana, então tá aqui o bebê de 12 semanas, ele começa a ter a ossificação. Então, o que eram projetos de ossinhos começam a virar ossos mesmo. A partir da 14ª semana, a gente já tem o movimento dos ossos, dos olhos, desculpem. Então, por volta da 14ª semana, os olhinhos não se mexiam, agora vão começar a se mexer. E a gente começa a ter a formação dos órgãos genitais. Então, até por volta da 14ª semana, meninos e meninas são completamente iguais. A partir daí que a gente tem a diferenciação do pênis, da vagina e começando a formação de testículos, ovários e todas as estruturas dos órgãos genitais. Entre 15ª e 17ª semana, o bebê começa a se mexer. Então, a partir da 15ª, entre a 15ª e 17ª semanas, a mãe começa a sentir os movimentos do bebê. Então, ele começa a se mexer lá na barriga da mamãe. Entre a 20ª e a 24ª semanas, o bebê começa a ganhar massa adiposa. O que seria isso? São células, né? São células de gordura que vão ajudar a manter a temperatura do corpo do bebê quando ele nascer. Nós temos uma camada por baixo da nossa pele de tecido adiposo, que é um tecido gorduroso que nos ajuda a manter a temperatura do nosso corpo. E como o bebê está num ambiente muito protegido, onde o calorzinho lá é constante, quando ele sai para o meio externo, a gente tem oscilações de temperatura muito grande, ele precisa de uma camada um pouco mais reforçada dessas células. Então, vai ser formado aí por volta da 20ª, 24ª semanas. Por volta da 24ª semana, o bebê já começa a ter unhas e cabelos. 29ª,
que é por volta ali do 7º mês de gestação, a gente já tem pulmões capazes de realizar trocas gasosas. É claro, o bebê ele precisa nascer no tempo certo, mas a partir aí da 29ª semana, ele já tem pulmões capazes de trabalhar por conta. E 38ª semana, o bebê está pronto para nascer. Então, por volta de 38 semanas, ele vai ter em média 50 centímetros, 3,4 kg. Então, tudo isso, gente, é uma média, não é uma coisa exata, tá? Bom, gestação é um período de desenvolvimento do novo ser dentro do útero materno. Ele precisa de cuidados, né? Tanto o bebê quanto a mãe, que vai precisar do que essa mamãe? Visita mensal ao obstetra, que é o médico que cuida de todo o desenvolvimento desse bebê. Ela vai precisar realizar exames, sangue, urina, ultrassom. Para quê? Para identificar e evitar que eventuais problemas possam prejudicar ela ou o bebê. Então, quanto tempo dura em média uma gestação? 38 semanas. É exato? Não. A gente pode ter de 36 até 42 semanas. Dentro desse intervalo, a gente pode ter o nascimento do bebê. A gente chama de embrião, quando ele se implanta lá no útero e até a 9ª semana, e de feto após a 9ª semana. E tudo isso que a gente chama desses cuidados é a assistência pré-natal. A mamãe precisa estar com a sua saúde em dia. A mamãe precisa se alimentar de maneira correta, cuidar da sua saúde, manter algumas atividades físicas não intensas, mas ela vai precisar. Por quê? Porque além dela precisar de energia para ela, para o desenvolvimento dela, agora ela tem também o desenvolvimento de um novo ser. Bom, chegamos à 38ª semana, né? Bebê formado, certinho, bebê e placenta saem do organismo materno. Isso é o parto. Então, a saída do bebê e da placenta do organismo da mãe constituem o parto. O parto pode ser normal. Quando a gente tem, a mamãe começa a sentir contrações, né? Que é o útero se fechando, o colo do útero vai se abrindo e a gente tem a saída do feto pelo canal vaginal. Então, o bebê no útero, eu vou ter essa contração, colo do útero se abrindo e bebê saindo junto com a placenta. E o parto cesárea. O bebê vai ser retirado por um corte feito no abdômen, né, na barriga da mulher. Então, esses dois tipos de parto. Claro, quando a mãe tem uma saúde boa, ela tem uma boa dilatação, que é essa abertura do colo do útero, tá tudo certinho, o parto normal é o mais indicado. Mas se por acaso o bebê não estiver na posição correta, porque ele tem que sair com a cabeça para baixo, se ele estiver em outra posição ou alguma situação de risco para a mãe ou para o bebê, o parto cesárea é indicado. Então, o bebê nasceu, foi tudo bem, todos os cuidados do pré-natal, um parto tranquilo, agora a gente vai para a amamentação ou aleitamento materno. As glândulas mamárias, né, os seios da mulher, né, glândulas mamárias correto, tá? Elas vão produzir primeiro o colostro, que é um alimento rico em anticorpos, porque esse bebê ele não tinha contato com nenhuma sujeira do mundo, nenhum micro-organismo, nenhum vírus, nenhuma bactéria, nada. E agora ele vai ter todo um mundo cheio de problemas para enfrentar. Então, nos 2 primeiros dias, a mãe fornece para o bebê o colostro, que já vem com anticorpos prontos. E a partir daí a criança começa a sua vida, ela vai ter todo um cuidado com vacinas, com higiene e tudo que vai ajudar nessa formação dos seus próprios anticorpos.
E o leite materno, ele é um alimento completo, águas, nutrientes, anticorpos, e segundo a Organização Mundial de Saúde, é o único alimento que o bebê precisa até o 6º mês de vida. Ele está completo para a criança até o 6º mês de vida. E como amamentação complementar, então depois que a criança começa a comer outros alimentos, ingerir outros alimentos, a amamentação, o leite materno, fica como uma alimentação complementar até os 2 anos de idade. Quanto mais o bebê mama, quanto mais ele sugar, mais leite a mãe produz. Além disso, fortalece o vínculo entre mãe e bebê, tá? É um momento único. E por fim, a gente vem com um tema polêmico, a gravidez na adolescência. Pais muito jovens, né? Vamos começar pensando em condições financeiras. Normalmente esses adolescentes ainda não trabalham, ainda dependem dos responsáveis, né? Do pai, da mãe ou dos avós, de alguém que cuide deles. Condições emocionais. Como a gente viu lá, falando um pouco de adolescência, puberdade, esse é um período na nossa vida que a gente tem muitas dúvidas. Né? A gente quer fazer parte de um grupo, a gente quer ser aceito, então, e a gente tem muitas incertezas quanto ao futuro. Então, as condições emocionais do adolescente, elas são mais fragilizadas. E também a questão da saúde da adolescente. O corpo da menina, ele ainda está se desenvolvendo. Apesar dela já ter um ciclo menstrual e já ser capaz de gerar descendentes, o seu corpo ainda não está completamente pronto para gerar um novo descendente. Ela ainda está se desenvolvendo. Então, é uma questão muito, muito polêmica. E lembrando também, né, gente, o nosso projeto de vida, como fica? Né? E o meu futuro, a minha família, os meus sonhos, a minha carreira. Então, antes da gente partir para uma vida sexual ativa, a gente tem que ter muita consciência do que pode acontecer. Então, um ato sexual pode levar a uma gravidez indesejada, não planejada. Então, a gente tem que pensar muito bem nisso. Bom, pessoal, hoje era o que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal quem ainda não inscreveu e um beijo virtual da Pro.